Para a nossa aula de hoje, eu separei um tema muito legal chamado. Espero que vocês gostem, anotem toda a explicação, tirem as dúvidas e boa aula! Então, recapitulando, cátions são os elementos químicos que, por algum motivo, perdem elétrons, ficando com um excesso de carga positiva. Por isso que nós representamos os cátions com o seu símbolo e o sinalzinho de mais ao lado. O oposto de cátion são os ânions. O que significa isso? Os ânions são os elementos que ganham elétrons, ficando com excesso de carga negativa. Por isso que representamos pelo símbolo com um sinal de negativo ao lado. Mas como que eu vou saber se um elemento vai perder, vai ganhar elétrons ou se ele vai continuar neutro? É isso que a gente vai ver a partir de agora. Então, para começar, eu separei aqui todos os gases nobres da tabela periódica e fiz a distribuição por camada de cada um deles. Conseguem perceber uma certa semelhança entre hélio, argônio, neônio e todos os outros? O que acontece com os gases nobres, aquela última família da tabela? Todos os elementos que estão ali têm a última camada completa. O que quer dizer isso? O elemento hélio, pequenininho, ele tem só uma camada, que é a camada K. Conseguem ver que essa camada está com 2 elétrons? É o máximo que cabe nela. O elemento hélio já tem a sua primeira, única e última camada completa. O elemento neônio só tem 2 camadas e a última, a de valência, está completa, 8 elétrons. Os outros elementos, como vocês podem ver, estão todos com 8 elétrons na camada de valência. E isso não é à toa. Existe um modelo dentro da química chamado modelo do octeto, ou teoria do octeto. O que quer dizer isso? Elementos que fazem parte dos gases nobres, a última família, todos eles têm a sua última camada completa. E se eles já estão completos, eles não precisam nem perder, nem ganhar elétrons. Eles são átomos estáveis. Não têm tendência nem em formar cátions e nem em formar ânions. Como vocês devem se lembrar, a tabela periódica tem 18 famílias. E das 18, só os gases nobres têm essa propriedade da última camada estar completa. Então, todos os outros elementos das outras 17 famílias têm uma tendência em perder ou ganhar elétrons, tentando imitar o comportamento de um gás nobre, tentando ficar com a última camada completa. Para entender melhor sobre isso, eu separei aqui 6 elementos químicos diferentes. Reparem que nenhum deles tem a última camada completa. Então, prestem atenção na camada de valência de cada um para poder entender como eles perdem ou ganham elétrons. Observe atentamente a última camada do sódio, do magnésio, do alumínio, do nitrogênio, do oxigênio e do flúor. Cada um deles tem uma quantidade diferente de elétrons na última camada, certo? O que diz a teoria do octeto ou a regra do octeto? Que os elementos perdem ou ganham elétrons para ficar com um comportamento de gás nobre, ou seja, com a última camada completa. Vamos falar primeiro dos elementos que estão à esquerda, esses que têm menos elétrons na última camada, sódio, magnésio e alumínio. Sódio tem 1 elétron na camada de valência, magnésio tem 2 e o alumínio 3 elétrons. Elementos que têm poucos elétrons na camada de valência, como esses, têm a tendência em perder esses elétrons, formando os cátions. E perdendo esses elétrons, eles vão ficar com uma última camada completa. Prestem atenção, ó. O sódio, se perder a sua última camada M com 1 elétron, vai ficar com a camada L, sendo a última com 8 elétrons, completa.
Se o magnésio perder 2 elétrons da sua camada de valência, ele deixa de ter a camada M, fica com a camada L com 8 elétrons. E o alumínio, se perder a sua última camada com 3 elétrons, também vai ficar com uma camada L com 8 elétrons. Essa camada L com 8 elétrons é exatamente a mesma que o neônio tem como camada de valência. Então, o sódio, o magnésio e o alumínio, perdendo essa última camada M, eles vão ficar exatamente como o neônio, por isso que eles ficam como um gás nobre. Então, resumindo, elementos com poucos elétrons na camada de valência perdem esses elétrons e ficam com carga positiva. Se ele tem um elétron, vai ficar um cátion mais um. Perdeu uma carga negativa. Se ele tem 2 elétrons na camada de valência, ele perde esses 2 elétrons, vai formar um cátion mais 2. E se ele tem 3 elétrons na camada de valência, ele perde esses elétrons e forma um cátion mais 3. Agora, vamos falar dos elementos que estavam à direita do nosso exemplo: nitrogênio, oxigênio e flúor. A camada de valência deles não tem pouco elétron, agora tem bastante. O N com 5, o O com 6 e o F com 7. Elementos que têm mais elétrons na camada de valência não têm tendência em perder, eles têm tendência em ganhar, porque eles já estão perto de 8. Então, ao invés de eliminar essa última camada, nós vamos acrescentar elétrons a ela, para que nós tenhamos um total de 8, já que está bem pertinho desse valor. Esses são os nossos ânions. Elementos que têm 5, 6 ou 7 elétrons na última camada têm tendência em ganhar até chegar a 8, que é o modelo do gás nobre, teoria do octeto. Por exemplo, o nitrogênio tem 5 elétrons na última camada. Quantos faltam para 8? 3 elétrons. Portanto, ele vai ganhar 3 elétrons, formando um ânion menos 3. Ganhou 3 cargas negativas. O oxigênio já tem 6 na última camada. Para ficar completo, ele vai receber 2, para chegar a um total de 8. Por isso, vai formar o ânion O menos 2. E o flúor, que já tem 7, só falta 1 para ele ficar completo. Então, ele vai formar o ânion F menos 1. E só para finalizar essa parte, elementos que perdem ou ganham um elétron, nós podemos tirar esse número 1 e deixar apenas o sinal de positivo para o cátion ou negativo para o ânion. Resumindo, elementos com poucos elétrons na última camada perdem esses elétrons e formam os cátions positivos. Elementos com mais elétrons na última camada, tipo 5, 6, 7, ganham elétrons até chegar a um total de 8, formando os ânions. Vocês já pararam para pensar quanta coisa nova nós já vimos nas últimas aulas? Pois é, chegou o momento de juntar todas essas informações, claro, usando a nossa tabela periódica. Então, recapitulando, o que nós estamos estudando? Distribuição eletrônica, camada de valência, cátions, ânions e tabela periódica. Existe uma relação muito interessante entre a posição do elemento na tabela periódica e se ele vai formar um cátion ou um ânion. Por exemplo, nós já sabemos que a última família, que é a dos gases nobres, são dos elementos estáveis. Eles nem perdem, nem ganham elétrons. Já tem a última camada completa. Os outros todos, 17 famílias restantes, perdem ou ganham para adquirir essa estabilidade. Como que eu vou saber na tabela quais elementos perdem e quais elementos ganham? É bem simples. Olha só. Primeira família são os metais alcalinos, lembram? Tirando o hidrogênio. Os metais alcalinos, todos eles têm
tem um elétron na última camada, ou seja, todos os metais alcalinos formam cátions mais um. Não precisa nem fazer a distribuição. Se eu tiver com uma tabela periódica em mãos, é olhar a posição e lembrar: metais alcalinos, primeira família, um elétron na última camada. Se tem um elétron, cátion mais um. Os metais alcalinos terrosos têm 2 elétrons na última camada. Se eles têm 2 elétrons na última camada, formam cátions mais 2. Aí nós temos ali no meio da tabela os metais de transição. Eles têm números variáveis em relação a perder elétrons. Por exemplo, o ferro, em alguns compostos, ele pode perder 1 elétron, em outros ele pode perder 2. Não tem uma regra muito específica para os metais de transição, mas uma coisa que vocês têm que saber: todos esses metais formam cátions, todos eles perdem elétrons. Então, resumindo, da primeira até a 12ª família, todo mundo ali tem tendência em perder elétrons, formar cátions, são metais, tirando o hidrogênio. O hidrogênio não é metal. Quando nós chegamos à 13ª família, ali onde está o boro, temos alguns detalhes a serem observados. Por exemplo, olhem as cores que essas famílias têm na legenda. Ali nós misturamos elementos que são metais com elementos que são não metais e temos ainda os semimetais. Observem comigo. 13ª família, nós temos o boro, que é um semimetal. Eu já falo melhor sobre isso. Tirando o boro, os outros todos, do alumínio para baixo, são metais, ou seja, todos ali formam cátions. Na 14ª família, nós temos o carbono, que é um não metal, normalmente ele forma ânions. O silício e o germânio, que são semimetais, e do estanho para baixo são metais. Família 15, aquela do nitrogênio. Nitrogênio e fósforo, não metais. Arsênio e antimônio, semimetais, e o bismuto é um metal. Aí na família do oxigênio, ali dos calcogênios, nós temos o oxigênio, o enxofre e o selênio, que são não metais, e temos 2 semimetais juntos, o telúrio e o polônio. E a família 7A, os halogênios, ali todo mundo é não metal. O que eu quero dizer com isso? Os elementos que são metálicos formam cátions. Então, nós temos ali nessas famílias misturados esses metais. Os elementos não metais formam ânions. E aqueles que são semimetais têm tendência em perder ou ganhar, dependendo da situação. Então, eles se comportam como metais e como não metais ao mesmo tempo, depende do composto. Resumindo, quais são esses semimetais? Eles formam uma linha na diagonal, como vocês podem observar ali, ó. Boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio. Esses são semimetais. Dependendo do composto, eles podem perder ou ganhar elétrons, então não seguem muito a regrinha. Os que são metais, que estão para o lado esquerdo deles, perdem elétrons, cátions. E os outros todos são os não metais, ganham elétrons, ânions. E só para reforçar, a última família toda, gases nobres, já são estáveis, nem perdem, nem ganham elétrons. Então, de uma forma geral, como vocês podem ver, a maior parte dos elementos são metais. Ou seja, da tabela periódica, quase todas as famílias são formadas por metais. Da primeira até a 16ª, nós temos metais. O que muda é a quantidade por família. Então, da primeira à 12ª, todo mundo é metal. E da 13ª em diante, nós temos misturados metais, não metais e semimetais, com a última cena dos gases nobres.
Então, vamos lá. Eu deixei um mini exercício só para ver se vocês entenderam esse conceito de separar cátions e ânions. Então, eu quero saber fósforo, rádio, iodo, césio, selênio e gálio. Esses elementos que eu separei são cátions? São ânions? Se eles são cátions, são mais 1, mais 2, mais 3. E se são ânions? São menos 1, menos 2 ou menos 3. Usando uma tabela fica muito fácil. Se eu não tiver a tabela, eu preciso fazer a distribuição eletrônica de cada um, igual eu fiz com vocês no vídeo de hoje, achar a camada de valência e pela camada de valência determinar se é cátion ou se é ânion. Mas com a tabela fica muito mais fácil. Olha só. Eu já sei a posição de cada um desses elementos na tabela. Agora é só lembrar pela posição se ele é cátion ou se ele é ânion, se ele é um metal ou um não metal. Por exemplo, ali o fósforo. O elemento fósforo está na família 15. Todos os elementos da família 15 têm 5 elétrons na camada de valência. Se ele tem 5, é do grupo que já tem bastante elétrons, está perto de 8. Então, o fósforo vai formar um ânion. E como eu vou representar esse ânion formado? Eu coloco o símbolo do elemento, no caso o fósforo é o P. Ânion é negativo. E se ele já tem 5 elétrons na última camada, quantos faltam para 8? 3 elétrons. Então, o ânion que o fósforo forma é o P menos 3. Segundo elemento, o rádio. Ele está na segunda família da tabela periódica. Ali todo mundo tem 2 elétrons na última camada. Se tem 2 elétrons, a tendência é perder esses 2 elétrons. Então, o rádio vai formar um cátion. O símbolo do rádio, Ra. Quando é cátion, fica positivo. E se ele tem 2, ele vai perder esses 2 elétrons da última camada. Então, Ra mais 2. O iodo é um halogênio, está lá na família 17. Família 17, todo mundo tem 7 elétrons na última camada, bastante. Então, a tendência é receber para chegar a 8. O iodo é o elemento I, ele vai formar um ânion. No caso, ele já tem 7. Para 8, só falta um elétron, então ele vai formar o ânion menos 1, ou simplesmente menos. Césio, metal alcalino, primeira família, ele tem um elétron na camada de valência. Quem tem um elétron tem tendência em perder, formar um cátion. Então, vai ficar césio positivo. Ele só tem um. Como é um, eu não preciso colocar esse valor. O selênio é um calcogênio, 16ª família. Ele tem 6 elétrons na camada de valência. Quem tem 6, a tendência é formar um ânion. Então, selênio fica negativo. Menos quanto? Ele já tem 6. Para 8, faltam 2. Então, a gente coloca um menos 2. E o gálio está na 13ª família. Ali, os elementos têm 3 elétrons na última camada. Tendência em formar cátion, lembrando que o gálio é um metal. É aquela família que mistura metal com semimetal, então tem que tomar cuidado. Gálio é um metal, ele vai perder elétrons. Como ele tem 3 elétrons na última camada, ele perde 3 elétrons e vai formar o cátion Ga mais 3. Pela posição, eu já determinei quem é cátion e quem é ânion. Eu só vou separar isso em uma tabela para ficar um pouquinho mais organizada. Quais são os meus cátions? Rádio, césio e gálio. Então, eu vou colocar eles aqui na primeira coluna, ó. Vou começar pelo mais 1, que é o
césio. Aí o mais 2, que é o rádio. E por fim, o gálio. E quais são os meus ânions? O iodo, menos 1, ou só menos. Aí nós temos o selênio, menos 2. E por fim, o fósforo. Recapitulando, como que eu descobri essas informações? Tabela periódica. Quem está na primeira família, mais 1. Na segunda família, mais 2. Lá na 13ª, que é metal, mais 3. Aí nós temos os ânions da família 15, 16 e 17. Família 15 já tem 5 elétrons na última camada, então para 8, teoria do octeto, faltam 3. Quem está na família 16 já tem 6 na última camada, para 8 faltam 2. E quem está na 17, no caso iodo, já tem 7 na última camada. Só falta um elétron até chegar aos 8. E só para finalizar, aparecem alguns termos relacionados a esse conteúdo, então é bom vocês saberem. Quando o elemento forma um cátion ou um ânion que seja mais ou menos 1, se ele perde ou ganha um elétron, nós dizemos que ele formou um íon monovalente. Eu vou anotar isso aqui do lado, tá? Monovalente. Se ele perde ou ganha 2 elétrons, nós dizemos que ele é um íon bivalente. E se ele perde ou ganha 3 elétrons, trivalente. Monovalente é tudo junto, tá? Só não escrevi porque não ia caber aqui do lado. Monovalente, bivalente e trivalente. É só lembrar dos numerozinhos. Bom, então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Lembrando mais uma vez, ninguém precisa decorar a tabela periódica. É só entender como ela funciona. Então entendam que a posição na tabela tem a ver com camada de valência e a camada de valência tem a ver com a tendência do elemento perder ou ganhar elétrons. Então estudem quantos elétrons os metais alcalinos perdem, quantos elétrons os halogênios ganham, isso sim é importante. Qualquer dúvida vocês me procurem a qualquer momento, copiem o conteúdo, assistam a videoaula com carinho e façam os exercícios, que virão semana que vem, claro. Então até a próxima, tchau, tchau!